Hey everybody! Este é o 10º episódio do LinguasCast, o seu podcast sobre linguagens, identidades e outras cositas más. O título do episódio de hoje é Linguarudos, onde habitam e do que se alimentam. Let's que vámonos! Eu tagarelarei. Tu tagarelarás. Ele tagarelará. Nós tagarelaremos. Vós tagarelareis. Eles tagarelarão. Eu tagarelarei. Tu tagarelarás. Ele tagarelará. Nós tagarelaremos. Vós tagarelareis. Eles tagarelarão. Pronto, era isso. Olá, linguarudos, linguarudas e linguarudes. Sejam bem-vindos ao 10º episódio do LinguasCast. Eu sou a Letícia. E eu sou Davi. Hello, my tongue twisters. Welcome to our podcast. O tema do episódio de hoje está na ponta da língua, que é o LinguasCast. E para falar sobre eles, nós convidamos toda a equipe do LinguasCast. Para começar, nós perguntamos para a professora Ana Carla, coordenadora do projeto de extensão que é o LinguasCast, como tudo começou. Bom, para responder essa pergunta vocês vão ter que me ajudar. Porque tudo começou com vocês dois, com a Letícia e com o Davi. Me procurando no ano passado por conta de uma ideia para discutir identidades, linguagens, subjetividades, mas não sabendo muito bem como fazer isso. Então a gente se reuniu e me ajudem a lembrar os fatos. e conversando, né, vocês tinham a ideia de fazer algo semelhante, talvez ao Labint, não foi, Letícia? Que era o projeto de ensino. É que a gente tinha algumas discussões a partir de coisas que o Labint tinha suscitado em mim, né? A gente discutia bastante, eu e o Davi, por causa da questão da língua. Mesmo sendo ele do inglês e eu do espanhol, nos interessava essa relação justamente com os sujeitos e como as línguas nos constituíam diferentemente, mas ao mesmo tempo também nos aproximavam, né? Exato. Então, vocês tinham essa ideia de fazer as discussões. O Labint, ele foi um projeto de ensino na época, então vocês vieram com essa ideia também da possibilidade de que tipo de projeto a gente poderia fazer. Um projeto de ensino, um curso, um projeto de pesquisa, né? Tinha até essa ideia também do projeto de pesquisa, mas precisava ser algo que pudesse chegar até mais pessoas, né? Que estão fora daqui do nosso universo da universidade. E aí, nessa conversa, eu dei a ideia de fazermos o podcast. Porque seria algo que a gente poderia atravessar os muros da universidade. Foi isso, né? Foi. E também algo diferente, assim, de fazer circular essas nossas produções, assim, as nossas reflexões, que a princípio partem de textos que a gente discute nas reuniões, né? Então, parte de um teórico, mas acaba virando uma coisa que é para todo mundo, né? Então, essa era uma ideia também, o podcast fazer circular mais em espaços que geralmente a academia, essas discussões não chegam. Isso, e poder também trazer convidados de fora, né? Sim. Trazer convidados que fossem professores da rede, por exemplo, pessoas que aprenderam línguas, então, pessoas que não estivessem envolvidas nesse universo acadêmico. Eu lembro de quando a gente sempre conversou muito, eu e a Letícia, né? E a gente sempre conversava o quanto também que as nossas conversas, as nossas discussões, elas não foram importantes também para a nossa própria formação. Então, eu fiquei pensando o quanto que não podia essas discussões ser importante para outras pessoas também, como que a gente não podia levar isso para alguém. Eu não tinha ninguém para conversar. Ai, uma pessoa solitária. Então, eu não sei se eu sempre tive comigo esse compromisso, né, da docência muito forte. Eu sempre refleti sobre a minha formação e eu não tinha com quem conversar muito das pessoas da minha sala, sabe? As pessoas foram se descobrindo professoras ao longo do curso e eu já entrei querendo ser professor. Então, foi mais ou menos essa ideia, né, amiga? Eu acho que sim. Até porque a gente já se aproximou. O Davi não é meu calor, que nem eu falei, ele é do inglês, né, gente? Assim, então, e eu sou do espanhol, mas ele entrou no ano que os meus calores entraram. E já desde aí, até a questão do próprio movimento estudantil, que foi o CA que nos aproximou muito e que possibilitou muitas discussões também. Que nem o Davi falou, essa questão do compromisso, né? Da nossa função social
como professores também. Então, até isso, assim, de como divulgar, de fazer essas discussões e de estabelecer discussões com professores da rede, que nem a professora falou agora. Então, isso também é importante para a nossa função social, né? Sim. Acho que está nas justificativas também, né, do projeto, quando a gente escreveu. Elaborar um material, assim, sabe? De que forma que esse material pode ser útil para outras pessoas, deixar disponível. Essa era a ideia. E aí, depois dessa reunião, nós escrevemos o projeto, né? Eu pedi para vocês colocarem num arquivo compartilhado as ideias de vocês, para a gente começar a redação. E aí, escrevemos. Loucamente. Foi aprovado. E quando nós iniciamos, vimos a necessidade de aumentar a equipe. E aí entram todos os outros alunos que foram aos pouquinhos compondo, né, a equipe do LinguasCast. Nosso ninho cresceu. Hoje somos 9, né? Então, em outro momento desse mesmo episódio, a gente vai estar todo mundo junto aqui também. Vamos escutar as outras pessoas que fazem parte dessa equipe. Bom, e eu quero saber de vocês também, né? O jogo virou, agora eu entrevisto. O que significa para vocês dois fazer parte da equipe do LinguasCast? Vou começar, Pode Davi. começar. É bem isso, assim, é fazer parte de uma equipe. Não só a gente pensa, né, na produção, essa produção de conhecimento, mas as trocas. Escutar o outro, né? Que nem eu já falei, a gente tem reuniões semanais, né? Então, para construir os roteiros, para discutir os textos, para discutir as próprias perguntas que a gente está construindo, e a gente se faz essas mesmas perguntas que a gente faz para os convidados, né? Em conjunto, em grupo, em equipe. Então, isso faz com que a gente possa conviver com esses diferentes olhares sobre essas coisas que a gente geralmente pensa sozinhos. Então, é bem isso, assim, fazer parte de uma equipe. E se a gente for pensar, os nossos convidados também, em cada episódio, acabam temporariamente fazendo parte da equipe, porque algumas respostas fazem a gente abrir a mente, assim, para outras coisas que a gente não tinha pensado, né? Eu acho que é muito disso também, a relação com o outro, sabe? O quanto que o outro não tá na gente, ele não entra na gente, essa relação. Acho que a maior coisa que fica pra mim do LinguasCast é a colaboração, o conhecer, né, as pessoas. A gente acaba ficando amigo, né? Eu encontro as meninas da equipe nos corredores. Eu acho que é isso que significa o LinguasCast pra mim. A amizade, a colaboração, a participação, estar juntos, é muito bom. Assim. Até porque, se a gente for pensar as questões de pesquisa mesmo, né? A gente trabalha com pesquisa, eu também trabalho com pesquisa, né? Só que é um trabalho solitário. Ele é um trabalho solitário, é uma leitura solitária, é uma produção solitária. Por mais que a gente faça para os outros e que tenha as reuniões de orientação, que até trabalhe com coleta de dados, que tu tá convivendo com outras pessoas, é uma produção solitária. E o LinguasCast não é nada solitário, né? É tudo em conjunto. Acho que isso é o legal, né? E o quanto que isso, pra mim, é significativo, assim. Eu tô nesse processo de tentar escrever um projeto de pesquisa do mestrado e como é estranho produzir sozinho, né? Depois de tanto tempo produzindo com as pessoas, como não é melhor? Eu acho 1000 vezes melhor produzir junto, com quem você gosta, com quem você tem uma certa intimidade, com quem pensa, tem afinidades, né? Não só parecido com você, mas assim, com as pessoas que estão no mesmo caminho ali. E é uma questão de diálogo, né? Porque a gente trabalhando, sendo uma equipe, eu acho que pressupõe o diálogo. Então, mesmo que as pessoas pensem diferente de ti, a gente está dialogando sobre, a gente não está, tipo assim, brigando porque tem opiniões diferentes. Não, a gente está dialogando sobre as coisas, né? E eu acho que também essa sensação de pertencimento, sabe? Isso que tu fala, assim, também eu sinto muito de sujeito coletivo que está se formando um especialista de linguagens, né? Todos nós, assim, mesmo a Júlia que está na artes visuais, é também linguagens, faz parte do nosso mesmo eixo, se a gente for analisar toda a própria documentação, né? Sobre os eixos, né? Mas eu acho que é muito isso, assim, a gente faz parte desse sujeito coletivo que é o LinguasCast, mas que também é um sujeito dentro de uma coisa maior, né? Que somos formadores, futuros educadores, não todos, mas tipo, eu parto do princípio que essas próprias discussões já nos fazem professores, mesmo que alguns de nós não vão para a sala de aula, entendeu? Eu acho que é meio isso, assim.
E eu queria puxar um gancho de algo que a Letícia disse no comecinho da resposta dela. De que algumas respostas dos entrevistados fizeram vocês pensarem coisas diferentes daquilo que vocês pensavam. Ter outras concepções, outras ideias, né? Então, depois de um ano de gravações, alguma concepção, alguma ideia ou sua própria relação com a língua e as linguagens mudou? Eu não diria que mudou, para mim, pelo menos, quando eu vou começar também. Mas ela ampliou, né? Poder ver como outros sujeitos, observar e falar sobre como outros sujeitos se relacionam com as suas línguas, amplia o entendimento, até para ver que a língua que para mim é tão constitutiva, às vezes para o outro sujeito não é, ela funciona realmente como esse instrumento para trabalho ou para, né? Então, é como eu falei, uma questão de diálogo, né? Eu tô conhecendo, eu tô me abrindo para o outro, sem um aspecto judicativo de, essa pessoa precisa entender a língua dessa mesma forma que eu tô entendendo, né? Então, eu acho que ampliou essa minha concepção do que a língua pode ser, do que as linguagens podem ser, né? Para mim, eu concordo também, mas para além de ampliar, eu acho que ela afirma também o que a gente já tem construindo, né? Para mim, ao longo desses 4 anos de letras, fui afirmando as coisas que eu já vinha aprendendo, que eu já vinha mudando em mim, sabe? A minha própria concepção de língua, ela foi afirmada ao longo desse tempo. E uma coisa que ficou muito, assim, foi nos momentos que a gente fazia as perguntas, sabe? O quanto que a língua não carrega do outro, não carrega de si. O quanto que a gente não se preocupa de fazer as perguntas, sabe? Então, acho que foi isso, assim, afirmar ao mesmo tempo que ampliar, expandir o que já se sabe sobre a língua. E isso que o Davi tá falando é bem essa coisa do outro mesmo, como essa alteridade, assim, né? Que constitui quem a gente é. Então, a possibilidade de ter como foco a língua, as línguas e as linguagens, assim, e isso é como se reforça mesmo, assim, ao mesmo tempo que me permite estar mais aberta para o outro, reforça quem eu sou, assim, né? E também apresenta a possibilidade que eu possa mudar também meu pensamento, né? Em algum momento. Acho que tudo que vocês disseram até agora reforça o tripé da universidade, né? Ensino, pesquisa e extensão. Porque no LínguasCast a gente está nas nossas reuniões, né? Trabalhando também com essa parte de ensino, a pesquisa também, tanto é que vocês vão apresentar trabalho agora, né, no Integra, e a extensão, que é o que a gente faz, o LínguasCast é a extensão. Então, é isso daí. Acho que tudo que vocês falaram até agora reforça isso. Mostra que o LínguasCast é pura praxis, né? Bom, e eu gostaria de fazer também a pergunta que vocês fazem para todo mundo. Então, olha só. Quanto da identidade de vocês como pessoa, sujeito no mundo, tem relação com as línguas que vocês falam? E vocês conseguem se imaginar sem alguma delas? Eu não consigo me imaginar sem as minhas línguas. As mais constitutivas que eu vejo, assim, a língua portuguesa e o espanhol. O espanhol faz muito parte de mim, assim, né? Mas essas outras línguas também, que eu tenho tido contato, assim, outras línguas que, por exemplo, a própria web, assim, oportuniza esse contato, às vezes os streamings e tudo isso, assim, eu acho que essas coisas começam a circular, sabe? Eu acho que é o interesse na língua e nas linguagens que é constitutivo de mim. Então, essas línguas me constituem, eu não me vejo sem elas. Mas outras línguas também começam a fazer parte a partir do momento... me provocam e eu acho que a provocação é constitutiva, sabe? Ao mesmo tempo que me coloca num espaço desconfortável de que eu não sei aquele idioma, de que eu não sei aquela língua, de que me chama para saber um pouco mais. Então, eu acho que é isso, assim. Elas me oportunizam, todas as línguas me oportunizam um maior conhecimento do que me interessa e aí de quem eu sou. Essa pergunta eu acho tão... Falei, por que a gente vai fazer essa pergunta? Quando eu falei, nossa, eu que vou ter que responder agora. Eu sempre sabia que a minha resposta era assim, não tem como, a língua me constitui, mas eu nunca sabia, sei lá, como responder, porque os comentários, né, dos convidados são sempre tão... Eu acho tão bonito a maneira como eles falam da relação língua e sujeito, né? Eu lembro da resposta da Simone, que foi, assim, encantadora, do primeiro episódio. Eu fiquei apaixonado com a resposta dela. Mas eu não sei se eu vou conseguir fazer algo parecido. Mas talvez para justificar,
Eu lembro, acho que um dos primeiros textos que a gente leu foi sobre alguma coisa sobre psicanálise. A gente tava vendo, né, algumas coisas sobre isso. Da Coracini. E eu sei que Lacan, ele fala que o inconsciente se manifesta na linguagem, né? O lugar onde a gente reconhece o inconsciente, a gente consegue pensar sobre ele, é na linguagem. Pra mim, eu acho que eu gosto de ir por aí na resposta, sabe? A minha identidade tá na linguagem, eu performo pela linguagem, pela língua. Minha reafirmação do que eu penso, do que eu sou, ela tá pela língua, ela passa por esse lugar. Então, eu não consigo pensar que outro lugar eu manifestaria minha identidade senão pela língua, assim. Eu não sei como. É que a gente existe pela língua. A gente existe pela língua. Então, eu gosto de pensar isso, assim. Não tem como. A língua... A minha própria fala, se a gente for pensar, né? Assim, uma pessoa gay... As pessoas sempre dizem, nossa, sua voz, ela te denuncia um pouco, Davi. Então, acho que veio um pouco disso também, né? Isso denuncia um pouco. Então, acho que não tem como desvincular, sabe? A minha voz é a minha identidade. Eu acho que é isso, assim. Eu lembro também de quando eu tava na escola. O Grêmio, o nome da chapa era Voz Ativa. Acho que um pouco desde sempre, assim, eu pensei na língua enquanto a minha manifestação, né? Manifestar quem eu sou pela língua. Sempre foi isso, assim. E você tem que responder também, né? É verdade, professora. Quanto das línguas que você fala, Ana Carla, também te constitui como Totalmente, sujeito. né? Não tem como me ver separada das línguas que eu falo. Tanto o inglês, que foi a primeira, digamos assim, língua adicional que eu aprendi, quanto o espanhol, que além de ser uma outra língua, né, é o meu instrumento de trabalho, né? Sou professora de espanhol, então não consigo me ver de outra maneira, né? Então, não consigo me imaginar sem a minha língua materna, sem o inglês, sem o espanhol, sem as outras línguas que eu vou ouvindo também, mas diferentemente da Letícia, que as línguas que ela desconhece trazem essa provocação de querer conhecer, me causa um estranhamento. Acho que a gente já discutiu isso, né? Em relação a assistir séries ou dubladas ou na língua original. Isso. Dubladas ou na língua original, quando são de outras línguas, né? Dinamarquês, línguas assim. Que isso me incomoda o não estar entendendo. Então, eu preciso assistir dublado. E pra você, não. Você precisa assistir ela legendada. Eu gosto. Porque Parte você gosta. da minha escolha perpassa, porque é uma língua que eu não conheço. Exato. Então, acho que são relações diferentes, né? De estranhamento, de provocação, que as línguas causam na gente. E cada um vai ter uma relação diferente com isso. São subjetividades, né? Então, mas não consigo me imaginar sem esses idiomas, né? Sem essas línguas que eu falo e que fazem parte de mim, porque a partir do momento que você aprende que, que a mesa, né, em inglês tem outro nome, em espanhol tem outro nome, ou tem o mesmo nome, né, mas pronuncia de maneira diferente, então é um outro modo de ver o mundo. Então, você aprende outras culturas, outras formas de ver o mundo, e acho que isso não tem como isso não te mudar de certa maneira, né? De constituir a sua subjetividade, sua identidade. Acho que era isso, né? Esse bloco a gente encerra. Então, obrigada, Ana Carla, por ter vindo conversar com a gente. Obrigada, Davi e Letícia. Obrigada por ter aceito, por terem trazido a nossa ideia. ideia. Ter entrado, assim, de forma extremamente decolonial. Já é a segunda vez. Então, muito obrigada por estar sempre aberta para o que a gente também tem de ideia. É verdade. Eu acho que esse movimento, assim, é o que a gente tem feito também no Linguascast, né? Convidar graduandos, né? A produção de conhecimento ela não se limita só a doutores. Eu acho que essa coisa... Eu me senti tão acolhido por você, professora, sabe? Que bom. Tão aberta a receber ideias. Eu acho que isso faz parte mesmo de um compromisso seu, que eu acho tão lindo, assim, da docência mesmo. Educação democrática. Então, era isso. Para começar, eu vou pedir então para vocês se apresentarem e falarem o que vocês fazem na equipe do Linguascast. Oi, Letícia. Meu nome é Lucas, eu faço parte da equipe de edição. Oi, Letícia. Meu nome é Khadija e eu faço parte da equipe da transcrição. Oi, eu sou a Pevelyn e faço parte da equipe da edição. Então,
agora eu quero saber de vocês como vocês chegaram até aqui no Linguascast e o que significa fazer parte da equipe para vocês. Bom, eu lembro que eu tava em março fazendo coisas assim da minha vida. Quando meu telefone tocou, era uma mensagem da Letícia, olha só, que coisa interessante. Mandando 3 áudios super enormes pra mim, falando, nossa, então eu tô com um projeto de podcast da professora Ana Carla e tudo mais. E você não tem interesse? E aí embaixo, assim, vale horas, e aquele emoji de 2 olhinhos, assim. E na hora eu interessei, assim, não pelas horas, óbvio, mas porque eu sempre me interessei muito por línguas, tanto que minha escolha de letras foi mais pela possibilidade de aprender português, espanhol, latim, que por qualquer outra coisa. Enfim. Áudios que já eram quase podcasts, né? Exato. Então, eu cheguei aqui de uma maneira inusitada, assim, foi inesperado. Eu estava um dia na sala de aula conversando com a Pevlin e com a minha outra amiga Juliana. E então elas comentaram sobre o projeto comigo e eu achei bastante interessante. E elas também comentaram que tinha uma vaga na equipe da transcrição. Aí no mesmo dia eu já falei com a professora Ana Carla e deu tudo certo, gente. Vim parar no projeto e não me arrependo. Ah, que bom. Bom, primeiramente eu gostaria muito de entrar em um projeto, logo que a gente voltou presencialmente para a graduação. Só que as nossas aulas são de manhã, né? E eu trabalhava à tarde. Então, quando a professora apresentou o projeto para mim e falou que as reuniões eram na quarta-feira, que é o único dia que eu não trabalho, falei, nossa, perfeito, vai dar certo. Então, eu falei assim, acho que eu vou conseguir fazer, né? Então, aí eu entrei também esperando me encontrar no projeto e foi o que aconteceu, exatamente porque eu escolhi o curso de letras porque eu gostava de línguas, de linguagem e o projeto pôde abrir minha mente para os estudos da linguagem. E depois desse nosso primeiro ano de gravações, de produção, alguma concepção ou ideia da sua própria relação com as línguas e linguagens mudaram, assim, as concepções de vocês? Ah, com certeza. Depois dessa primeira temporada, vamos dizer assim, do Linguascast, principalmente sobre as línguas visuais espaciais, assim, mudou bastante, até porque a gente não sabia muita coisa sobre, até como dizer uma pessoa sinalizante, uma pessoa que é falante da Libras, por exemplo, uma coisa que a gente já viu, inclusive, aqui, alguns episódios antes. E, cara, muita coisa mudou, sim. Hoje eu vejo com um olhar muito mais amplo sobre as possibilidades das línguas, das linguagens. Então, no meu caso, com certeza mudou também. Esse projeto fez eu expandir as minhas ideias, as concepções da língua também me fez enxergar um novo horizonte, sabe? Aquilo que eu tinha, parece que era uma coisinha tão pequena e após essa experiência de 1 ano, fez isso crescer de uma forma, assim, inexplicável. Bom, para mim também mudou essa questão de percepção, tanto da minha própria língua quanto das línguas, né, de outras pessoas, né? Como a minha identidade tem a ver com a própria língua que eu falo, com as línguas que eu falo e com as que eu estou aprendendo, né? E é isso. Bom. Queria só ressaltar também que o Agir Docente foi criado e transformado aqui. Sim. De acordo, inclusive, com a apresentação que a equipe toda fez no Integra, né? Importante ressaltar. Integra o FMS, o evento. Sim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, eu acho, talvez na nossa segunda temporada. Vem aí, gente, vem aí. Bom, e agora então, para encerrar, eu vou fazer aquela pergunta que a gente sempre faz para todos os convidados, né? Quanto das suas identidades como pessoas, como sujeitos no mundo, tem relação com as línguas que vocês falam e se vocês conseguem se imaginar sem alguma dessas línguas? Eu acho que muito, se não tudo, porque, bom, querendo ou não, a gente usa a língua para existir. Então, não existe uma visão que eu tenha sobre mim mesmo sem as línguas que eu falo, sem o português, sem o espanhol, sem o inglês. Que, bom,
são maneiras de me expressar, maneiras de me fazer existir em sociedade. Enfim, não tem como, não vejo, é impossível. Lucas já falou tudo. Verdade. Então, gente, como o Lucas já mencionou aqui, a língua é algo fundamental, né? Assim, é indescritível o poder da língua. E eu não consigo me imaginar sem a língua portuguesa, que é a materna, e a espanhola também, que é a estrangeira. Está sendo uma experiência incrível poder estar aprendendo espanhol e desenvolvendo também a cada dia mais. Eu estou gostando bastante dessa experiência, não consigo me imaginar sem. Bom, minha identidade também é inseparável da língua portuguesa, da língua espanhola. A língua portuguesa me acompanha desde que eu nasci, né? Língua materna. O espanhol, desde pequena. E eu sinto que o espanhol é uma língua muito afetiva para mim, porque é uma língua que me aproxima muito do meu pai, que foi quem me ensinou desde pequena a falar. E quando eu descobri alguma palavra nova, ele ia mostrar para ele, né? Aí ele comemorava comigo. Talvez ele nem conhecia a palavra também. E aí eu ensinava para ele. Então isso foi muito importante para mim, né, no desenvolvimento dessa língua, né? Inclusive, conforme a gente vai aprendendo uma língua nova, mesmo no comecinho, tipo, quando a gente não sabe nada, parece que já vai se tornando uma coisa inseparável, entendeu? E é isso. Que legal saber, Pepe. Eu não sabia disso daí, dessa tua relação com o espanhol. Muito legal. E agora, então, a gente precisa finalizar com o nosso trava-língua, gente. Vocês vão ter que apresentar para nós, né? Eu tagarelarei. Tu tagarelarás. Ele tagarelará. Nós tagarelaremos. Vós tagarelareis. E eles tagarelarão. É isso. Encerramos. Então, nessa segunda parte, então, do podcast, desse episódio, que a gente está conhecendo o pessoal do LinguasCast. E, para começar, eu queria que vocês se apresentassem e falassem o que vocês fazem aqui com a gente no podcast. Qual é a função de vocês? Oi, eu sou a Juliana, eu faço parte da transcrição. Eu sou a Júlia, eu faço parte da identidade visual. Eu sou a Rosa e eu também faço parte da transcrição. Muito que bom. Gente, a primeira pergunta que eu tenho pra vocês é a seguinte: como que você chegou até aqui? Como que você ficou sabendo do LinguasCast? Quem que te arrastou pra esse buraco? E o que significa fazer parte do LinguasCast pra você? Pode ser qualquer uma pra começar. Eu vi esse projeto ser pensado a primeira vez. Eu acompanhei um pouco, né? Uhum. Então, eu já sabia, assim, mais ou menos a ideia que tinha, a proposta que vocês queriam fazer, né? E aí acabou que eu fui entrando nessa também, a parte de desenho, né? Isso que eu ia te falar, Ju, porque de todo mundo você é a única que não é de letras, né? Você faz artes visuais. Então, como que... Porque você já sabia a temática que a gente ia trabalhar, né? Esse rolê de línguas, identidade. O que mais te chamou a tua atenção para poder participar? Então, principalmente o que me chamou a atenção foi a própria questão da linguagem, né? Uhum. Porque, mesmo sendo assim, da FAUC, da área de linguagens, o curso de artes é um curso muito focado em estética, né? Uhum. Que por mais que seja uma parte muito importante teórica do curso, o que me interessa também é a questão da linguagem visual em si, né? Uhum. E como funciona essa comunicação. Então, eu fiquei muito intrigada com a ideia de, tipo, trabalhar uma visão de quem estuda letras a partir de uma noção que eu tenho de linguagem visual, né, em relação à arte. Então, foi bem interessante, assim, principalmente isso, foi o que mais me chamou a atenção. Muito bom. E você, Rosa? Meu contato com o podcast foi meio que de paraquedas mesmo, porque eu fiquei sabendo totalmente por acaso, por grupo da sala, porque a Juliana, ela tinha mandado um textinho divulgando que estava precisando de alguém para completar a equipe da transcrição. E aí eu percebi que era uma coisa que eu já tinha escutado dentro das disciplinas e eu falei,
deve ser interessante pra dar uma integrada com o curso. E foi aí que eu fiquei sabendo. Aí foi cerca de uma semana pra eu estar participando das reuniões. Nossa, bem papum, né? Bem papum. E você, Juliana? Foi através da professora Ana Carla, na aula de espanhol. Ela apresentou o projeto e aí eu me mostrei interessada, eu e a Pevlin. E antes também tinha o... Esqueci o nome do menino. O Lucas? Não, o Gabriel, ele ia fazer parte também. Aí ele acabou saindo, aí veio a Khadija. A primeira coisa, eu gostei quando a professora falou, mas a primeira coisa que eu falei, professora, precisa falar espanhol porque eu não sabia muito. Mas foi isso. Muito legal. Isso é interessante também, porque a maior parte da divulgação foi feita nas aulas de língua espanhola, né? Foi. Porque a professora Ana Carla, que é a coordenadora, ela divulgou com os alunos dela. E a Rosa é do inglês. Então, fora eu, tem só nós dois, só né? Nós dois. De inglês. Pois é. Tem que arrastar esse povo pra cá também. Gente, acho que vocês não responderam essa. Eu vou fazer de novo, porque são 2 perguntas em uma só. O que significa fazer parte do LinguasCast pra vocês? Significa em que sentido? Qual que é o significado? Não sei. Como isso faz parte da tua vida? Você se sente como? Isso significa o que pra você? É significativo estar no LinguasCast pra você? Acho que é significativo, sim. Eu diria assim, se fosse num âmbito mais acadêmico, né, assim, de estudo, eu diria que é completamente significativo. Mas agora, assim, mais individualmente falando, eu acho que toca muito na ideia de produzir algo em equipe mesmo, né? Não necessariamente como divulgação de pesquisa científica, assim, mas como uma questão de, tipo... ter a ideia de que uma coisa que nasceu, assim, que começou como uma troca de ideias e foi evoluindo, e aí agora, tipo, fica toda a questão do projeto concretizado, sabe? É tipo, dá um sentimento de participação muito interessante. Ai, que legal. Então, paz, amor e união. Isso que significa pra você. Coletivo. E aí, Rosa? Eu acho também muito gratificante essa questão de trocar experiência com todo mundo, porque são perspectivas diferentes. Então, quando a gente interage, seja por alguma coisa do podcast ou fora, porque acho que a gente criou meio que esse vínculo também. Sim. Então, eu acho que é bom pra gente refletir e sair dessa questão acadêmica muito estrutural, muito normatizada, entendeu? Então, a gente realmente cria uma coisa junto. Então, eu acho isso muito significativo em relação à experiência. Muito bom. Juliana? Sim, eu também acho, faço das palavras da Rosa. É uma troca de experiência, tipo, quando um precisa, o outro tá lá ajudando também, e é muito bom. Eu ia dizer também isso porque tu falou, precisa saber falar espanhol pra fazer parte, né? Então, tipo, todo mundo meio que veio aqui, tipo, eu sei o que eu sei, vamos ver o que eu descubro aqui, sabe? Isso! Nossa, muito bom, gostei. Gente, a próxima pergunta é que a gente já faz 1 ano praticamente que a gente tá nessa, né? As ideias do projeto começou em novembro do ano passado, a gente tá gravando esse episódio em outubro. Depois de 1 ano de gravações, esse tempo todo que a gente passou junto, alguma concepção, ideia ou a sua própria relação com a língua e as linguagens mudou? Nossa. Nesse período todo? Muito. Pode falar então, Rosa. Tá. Não, eu acho que o Línguas foi assim mais o estalo inicial pra eu perceber que língua também é identidade. Porque eu caí aqui no começo da minha graduação, então tipo assim, foi um rolê muito diferente pra mim, porque eu não tinha contato com a UFMS em si. Aí depois eu logo entrei e fui meio que acolhida por essa família LinguasCast, e aí eu fiquei muito pasma em relação da minha pessoa com tudo isso que está acontecendo, com toda essa comunidade linguística, sabe? Então é uma coisa que deu um estalo depois que eu entrei. Muito bom. Juliana? Eu também acho isso, mas... Esqueci. Como que A pergunta é se alguma concepção, ideia, a sua relação com a língua, as linguagens mudou depois desses anos todos. Sim. Esses anos todos não. Sim, eu gosto esse ano todo. Esse ano todo. Sim, eu sempre gostei muito de linguística, né? Aí participando desse projeto veio uma coisa mais forte ainda, porque eu tive contato com todo tipo de língua nesse projeto. Eu falei, é isso que eu quero, vamos seguir. Também. Principalmente com o surdo. Eu não tinha muito contato, não sabia como que era.
E a partir de ouvindo para transcrever, eu falei, nossa, eu preciso aprender a linguagem. A Libras, isso. Isso é muito interessante, porque vocês duas são calouras, né? Sim. Eu sou veterana. Você chegou ano retrasado. Ano retrasado. E esse foi o meu primeiro projeto também. Mas vocês ainda não estão na metade. Quer dizer, você já tá na metade e a Rosa tá no segundo. Um bebê, literalmente. É interessante perceber a diferença da resposta de vocês com a minha e da Lê, né? A Lê já é formada em letras e eu tô no último semestre. Pra gente foi, tipo, mais uma reafirmação do que descoberta das coisas que a gente... Uma praxis, assim. Isso. E pra você, Ju? Pra mim, mudou bastante algumas coisas. Não mudar, assim, necessariamente. Mas é porque a gente sempre tem umas noções na nossa mente, assim, que às vezes a gente precisa ter um contato e uma familiaridade maior com certas vivências e certos objetos, né, pra gente conseguir realmente pensar, nossa, eu não pensava dessa forma, por que eu não pensava dessa forma, sabe? Então, tipo, é bem o que a Rosa falou também Desculpa. Qual das partes? É que é uma das partes, também não sei. Da parte de, tipo, de língua também ser identidade, sabe? Também ser identidade. Isso é muito legal também, porque é o que eu falei antes, tem toda essa questão da teoria na academia, na universidade e tal. Só que quando a gente entra em contato com pessoas e a gente dá um espaço para elas falar de uma forma que muitas vezes elas não falam, né? Ou a gente chega para uma pessoa que mora em outro lugar do mundo e fala como é que é essa experiência de falar essas duas línguas, né? Que é uma coisa que a pessoa pode estar querendo falar um tempo e a gente abre esse espaço para ela e aí a gente acaba ouvindo e pensa e abre várias ramificações de ideias, assim, que são sobre a linguagem. Eu tô pensando muito nisso ultimamente, sobre essa questão da divulgação científica, né? Porque se fosse para essas pessoas que a gente entrevista escreverem um artigo para divulgação científica, elas não iam escrever. Elas não iam falar. Com certeza. E se a voz delas estivesse nesses textos acadêmicos, ia estar em forma de entrevista, em forma citada. Não ia ser a voz da pessoa, a pessoa falando. Então, eu acho mais significativo e interessante a gente trazer essas pessoas aqui, né? Peso, né? É uma outra coisa, assim. Eu acho que hoje em dia também tem muito essa questão do podcast, porque quando eu e Rosa a gente estava apresentando no Integra, aconteceu de das pessoas que queria ouvir, né? Uma pessoa que comentou que até trabalhava para uma revista, eu acho. Sim, trabalhava para uma revista, eu acho. E disse que a partir do momento em que eles começaram a pensar na divulgação e no conteúdo que estava dentro da revista e passar ele para a forma de podcast, a revista teve muito mais acesso, né? Sim. Então, eu acho que tem muito essa questão de, por exemplo, hoje em dia, claro que ler é muito importante. Eu adoro ler as coisas da faculdade também. Mas, às vezes, o texto, ele pode ser muito mais extenso do que a gente precisava. Mais limitante. Mais limitante também. Limitante, Então, tipo, o podcast a gente até comentou com essa pessoa que veio assistir, porque a pessoa pode ouvir o podcast enquanto ela tá dirigindo, enquanto ela tá no ônibus, sabe? Louça. Exatamente. Igual o professor Elton. Faz isso muito. Ele não integra. Quando que vai lançar o próximo episódio pra me lavar minhas louças? Ele deixa acumular 1 mês de louça pra ouvir bem no dia que lança, né? Pois é. Acontece. Gente, nossa última pergunta. Essa pergunta a gente faz pra todos que passam aqui. Eu acho difícil de responder. Eu lembro quando a gente elaborou, eu pensei, cara, não vou saber responder, e tive que responder nesse mesmo episódio. Ela diz assim: quanto da sua identidade como pessoa, sujeito no mundo, tem relação com as línguas que você fala? Você consegue se imaginar sem alguma delas? Então, Júlia. Ah, não, Júlia não foi a Rosa. Sou eu. Eu tava olhando pra Rosa e falei, Júlia. Olha só. Então, eu acho que boa parte do meu plano de expressão não existiria se eu não falasse as outras línguas que eu falo. Então, eu pego de novo nessa questão da identidade e de como eu me coloco, porque quando eu sou um enunciador aqui dentro do mundo, eu sou alguém, eu me concretizo. Então, eu acho que eu não consigo mais me ver sem nenhuma delas. Então, eu acho que essa questão das línguas que se fala, né, e das linguagens que se tem, toca muito pra mim numa questão, por exemplo, quando nós aprendemos a
desenhar. Aprendemos entre aspas, né? Todo mundo sabe desenhar. Essa que é a questão, por exemplo. Todo mundo sabe se comunicar de alguma forma, né? A questão é que a língua tá aí para ser como se fosse uma ferramenta pra gente expressar isso de uma forma mais específica, mais social, né? Mais aplicada ali, digamos. Então, quando a gente está desenhando, a gente pode até ir para abstração, digamos, para as questões de desenhar só formas, círculos, essa questão de deixar uma coisa bem, digamos, quase um desenho infantil também, mas antes disso, a gente precisa conhecer as técnicas da figuração, né? A gente precisa ir lá, tipo, eu quero desenhar uma mão abstrata. Quando tu quer desenhar uma mão abstrata, tu precisa saber desenhar uma mão anatomicamente correta, né? Com a técnica ali. Então, pega muito pra mim essa questão de, tipo, de identidade junto com a diversidade que tem dentro dessas possibilidades. Então, tipo... eu, por exemplo, agora acabei de falar tipo, sabe? Então, assim, eu tenho esse modo de me comunicar, mas se eu precisar ser mais formal também, eu vou ser mais formal. Então, se eu quiser saber falar uma frase específica em alemão, ou se eu quiser, tipo, começar a conviver mais com seriados em alemão, ou francês, qualquer outra língua, existem todas essas possibilidades. Então, tipo, eu acho que não precisa ficar preso nessa questão de, tipo, vou fazer só este tipo de desenho, vou me comunicar apenas desse jeito. Então, eu acho que é quase como se fosse uma expansão mesmo dessa identidade, de uma forma, né, cotidiana. Isso assim. diz tanto sobre a identidade, né? A língua que a gente usa, porque a gente usa a língua de diversas formas. E isso diz muito que a nossa identidade, ela não é fixa, ela não é estável, ela tá sempre, tal qual a língua, sempre em mudança. Sim, até porque quando a gente entra num lugar, a gente meio que estabelece um contrato de se comunicar do jeito que aquele lugar tá se comunicando. Então a gente muda e deixa transparecer o que a gente tá querendo expressar mesmo. É igual eu aprendendo espanhol. É uma coisa agora. Eu fiquei pensando, porque foi exatamente isso que aconteceu. Porque eu não entrei sem saber falar nada de espanhol. E agora eu tô pegando a identidade dessa língua pra mim. Identidade quanto professora também. Exato. Aí eu não me vejo mais. Antes eu falava, como que eu vou aprender essa língua? E foi exatamente o que a Júlia falou. É buscando outras coisas. Não só ficar fixo naquilo, mas é buscando um filme, é buscando uma música. E assim, agora eu não me vejo mais sem a língua. Não tem como. Exato. Gente, é isso por hoje. Muito obrigado. Muito bom Muito ter vocês obrigada. aqui no microfone. É isso. Tchau, Obrigada, gente. pessoal. Muito Tchau, obrigada. E a palavra do dia é loquaz. Segundo o dicionário online de português, a palavra loquaz significa que fala muito, tagarela, paurador, verboso, que discursa de maneira clara e sem dificuldades, eloquente, que causa ruído, barulho, estrondo. Para você que se considera um linguarudo, o Linguascast tem episódios mensais. E você também pode nos acompanhar pelo Instagram, no perfil @linguas.cast. No YouTube, pelo canal Linguascast. A transcrição deste episódio pode ser acessada em linguascast.blogspot.com.